Opa, tudo bom? E aí, Caio? Beleza? Tá tudo certo? Acho que deu agora. Gente, estamos Tranquilo. aqui mais uma vez nessa série de live de entrevistas que a gente tem feito todas terças e quintas com temas relevantes e pessoas que têm domínio desse tema. E hoje um tema assim fundamental nesse. Caio, caiu a sua imagem. Aí, voltou. Voltou. Um tema, um tema fundamental nesse período de isolamento, não só nesse período de isolamento, que é essa questão da saúde mental. E o Caio vai trazer aqui para a gente, Caio, 5 dicas para a gente sair desse isolamento social feliz da vida. Quem dera, né, Caio? Se tivesse Tá esse difícil, poder. hein? Tá difícil. Então, Caio, primeira, tem gente que, como você estudou muito, você não tem essas 5 dicas. Se você tivesse estudado pouco, você ia trazer para a gente. Então, eu acho que primeiro se apresenta aí para a turma, acho que nada melhor do que você se apresentar. Também acho que você tem falado você tem um podcast, né? E acho que e agradecer, acho que a sua disposição de estar aqui dialogando com a gente sobre esse tema tão importante. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer de volta, né? Assim, é sempre uma oportunidade a gente poder falar em contextos diversos, em públicos diversos. Se der algum problema aqui com o vídeo, é porque o Millennial é o novo boomer, né? Então eu não sei fazer esse troço de live e tal. Enfim, tô velho já, né? Bom, meu nome é Caio Maximino de Oliveira, eu sou psicólogo de formação, né? Eu sou formado na Unesp de Bauru, formei um tempo atrás já, e eu fiz meu mestrado e meu doutorado em Neurociências e Biologia Celular pela UFPA, Universidade Federal do Pará. A primeira dica para não sofrer é não façam isso. Tá? Não digo não fazer pós-graduação, isso é um outro problema. Mas não façam pós-graduação em uma área muito diferente da sua, porque depois para conseguir emprego é ruim. Ah, bom, eu trabalho. É uma coisa interessante, porque quem me ouviu falando em alguns outros contextos, por exemplo, no podcast Vira Casacas, teve um episódio que eu acho que foi meio que o que gerou um pouco essa conversa, não suspeita exatamente com o que eu trabalho, né? Eu trabalho com modelos experimentais, eu trabalho com pesquisa com animal, com coisa bem neuroquímica básica mesmo, né? E, no entanto, eu tenho me preocupado já há um certo tempo, como eu sou professor na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, na área de psicopatologia, quer dizer, na área do estudo dos transtornos mentais, ou o que quer que isso signifique, né? Eu tenho me preocupado um pouco na necessidade da gente expandir um pouco essa visão para uma visão um pouco mais integrativa e mais crítica, né? E tenho entrado numa seara de um campo que a gente poderia chamar, na falta de um nome melhor, de neurociência crítica, que é, por um lado, entender a neurociência dentro de um contexto mais amplo, né? Não achar que o cérebro é uma coisa que está isolada de um mundo, que ele é um mundo que, no final das contas, ele é social, ele é econômico, ele é político, né? Entender que o cérebro, inclusive, principalmente, mas não somente, o cérebro humano, ele é um cérebro social, né? Mas também entender o papel que a neurociência tem como qualquer ciência de não ser neutra, né? De, inclusive, ter um papel importante aí para legitimar uma série de coisas que a gente poderia chamar, de uma maneira bastante ampla, de uma neurocultura, que é aquela ideia de que tu botou um neuro na frente e você legitimou, né? Então, que a gente tem aí de coisas surgindo, desde coisas que até fazem um certo sentido, como a neuroeducação, até coisas do tipo neurocoaching quântico, ou sei lá que o valha, né? O neuro é o quântico desse aspecto que a gente poderia chamar, inclusive, de ideológico mesmo, da ciência, né? Então, mais ou menos isso. Então, Caio, eu acho que esse aqui é um bom ponto de partida aqui dessa nossa conversa, né? Que a nossa ideia aqui
simplesmente trazer a visão aqui, o isolamento social, essa quarentena, ela que acarreta diversas coisas, e sim contextualizar isso numa visão mais integrativa, né? E a gente tem Uhum. visto muitas interpretações, né? Principalmente a nossa ideia aqui é para também tirar aquelas interpretações que imputam o transtorno mental a questões biológicas, químicas e principalmente individuais, né? Acho que a gente precisa contextualizar isso no geral. E tem tido muitas interpretações que tentam linkar essas questões digamos, desse campo da psicanálise com digamos assim, a sociedade, uma tentativa de uma leitura psicossocial, né? Ficou famosa agora as entrevistas do Byung-Chul Han, da Sociedade do Aham. Cansaço, da Roy Laval, com a Nova Razão do Mundo também. Você fala muito do Mark Fisher no podcast do Vira Casaca. Eu queria ver como é que você avalia essa relação do social e biológico indivíduo no que tange essa questão do transtorno mental, enfim, acho como é que você enxerga essa questão hoje. Tá, eu vou tentar, porque a gente tem um limite de tempo e paciência do pessoal, ser o mais sucinto possível, tá? Então, eu vou deixar a questão do termo doença mental, transtorno mental, sofrimento psíquico, o que quer que seja, um pouco para depois, e vou falar um pouquinho sobre essa questão da relação entre o biológico, o social, o psicossocial no geral. A psicologia tem uma frase que é martelada na cabeça dos alunos desde o primeiro dia de aula, que é: o ser humano é um ser biopsicossocial, né? Via de regra, a psicologia tende a se focar mais no psicológico e menos no social e no biológico, né? Parte da minha missão, inclusive, no curso de psicologia, é trazer um pouco a importância do biológico para essas questões, tá? Mas trazer essa importância é tentar também demonstrar que é óbvio, num sentido puramente material e materialista, que não há algo como um comportamento, uma mente, um pensamento, um sofrimento, uma doença, o que quer que seja dessas categorias que a gente está trabalhando e discutindo, que anda por aí sozinha. Essas coisas elas têm uma base material, e essa base material é um corpo, certo? Esse corpo, no que a gente tende a falar, normalmente a gente entende como um cérebro, tá? Claro que o nosso corpo não é só o nosso cérebro, ele é muito mais amplo do que isso, nós temos muito mais funcionalidades em relação ao que é um corpo, o que pode um corpo, do que só o cérebro, mas o cérebro é parte importante dessa história, tá? Por outro lado, da mesma forma como a mente, o comportamento, o que quer que seja, não anda por aí sozinho, existe um corpo, esse corpo é uma base material sobre a qual determinados efeitos se produzem, ou determinados efeitos atravessam e modificam esse corpo, assim como esse corpo modifica o mundo, né? Existem diversas formas de ter cérebro que não só o cérebro humano, mas o cérebro humano ele faz parte de um conjunto de cérebros que está dentro de um contexto social. A espécie humana, ela é uma espécie que ela tem, talvez mais do que qualquer outra espécie, uma importância muito grande da forma como a gente organiza a relação com os nossos pares, a interação com os nossos pares. Desde as relações mais próximas, mais comunitárias, mais familiares, até as relações daquilo que a gente poderia chamar de relações econômicas, relações políticas, organização da nossa sociedade. Então, o cérebro, ele também não anda por aí sozinho. O cérebro humano, ele é fundamentalmente um cérebro social. E como ele é um cérebro social, não só é um cérebro que cria sociedades, que imagina sociedades, que produz efeitos sociais no mundo, mas é um cérebro também que é criado por e afetado por sociedades. Quando a gente fala de transtornos mentais, o paradigma dominante hoje em dia, o que a gente quer dizer com isso? A forma como a maior parte das pessoas tratam as doenças mentais hoje em dia é num paradigma ou puramente biológico, isso é muito forte em uma psiquiatria, perdão, em uma psiquiatria que a gente chamaria
de psiquiatria biológica, psiquiatria, que é uma psiquiatria de matriz americana muito forte, e que vai dizer essencialmente que os transtornos mentais são transtornos cerebrais, né? Ou entendido, por outro lado, como problemas que são psicológicos no sentido muito senso comum da palavra, né? O que é o psicológico no senso comum? O psicológico no senso comum é aquilo que é privado, aquilo que está dentro da minha cabeça, aquilo que é só meu, né? Então, dentro dessas duas perspectivas, um transtorno mental é ou uma doença do cérebro, uma doença do corpo, portanto, ou uma doença do eu, uma doença do indivíduo. Bom, existem uma série de autores, não acho que depois a gente pode até falar um pouquinho sobre eles, posso passar alguns links, algumas coisas, né? Mas existem uma série de autores que vão falar sobre essa questão do biológico, por exemplo, e vão iluminar essa questão do biológico e do psicológico, dizendo que, apesar de haver um corpo, apesar de haver um cérebro, não há nada que, estritamente falando, natural sobre este corpo. O corpo ele é revestido de um social, o cérebro é revestido de um social. Mas as explicações que nós produzimos produzem efeitos sobre o mundo. Se a minha explicação sobre, por exemplo, a depressão ou a ansiedade, e depois a gente pode até discutir isso, a depressão, a ansiedade são categorias diagnósticas que elas só são separadas a partir do século XX, né? Até o século XIX era tudo melancolia. Se eu trato depressão ou ansiedade como um problema do meu cérebro, isso implica uma forma de tratamento, que é tratar o meu cérebro. E isso eu posso tratar direto ou indiretamente, principalmente a partir de medicação. Tá? Se eu entendo o transtorno como algo individual, como um problema do eu, um problema que está dentro da minha cabeça, eu só posso produzir um tratamento que é um tratamento individual do meu eu que está dentro da minha cabeça. Se, por outro lado, eu entendo os transtornos mentais como, quer dizer, respeitando aquela lógica da psicologia, de que é um ser biopsicossocial, tá? Para estar na tua seara, né? A dialética, né, do bio, do psique, do social, tá? Eu acho que a dialética não sei se ela dá conta desta interação propriamente dita, mas é uma forma de entender interação, né? Então, me parece claro que em nenhum momento a gente vai conseguir eliminar completamente essas doenças, eliminar completamente o sofrimento, enquanto a gente se manter somente no nível biológico, ou somente no nível psicológico, ou, inclusive, somente no nível social, porque essas coisas todas interagem. O Mark Fisher ele vai explicar essas coisas de uma maneira bastante simples e bastante interessante. Você falou sobre o Mark Fisher, ele é um autor que ele escreveu um livro, acho que deve sair, quer dizer, eu não sei porque os calendários todos aí bagunçaram, né? Mas ele deve sair pela Autonomia Literária. Esse ano o pessoal está traduzindo, que é um livro chamado Realismo Capitalista, ou Capitalist Realism, sei lá como vai ser traduzido desse título especificamente. Mas o Mark Fisher ele vai falar, bom, é óbvio que essas doenças, elas são doenças que acontecem no cérebro. Por quê? Porque o cérebro é a parte do corpo que produz humor, que produz as emoções, que produz pensamentos, que produz motivação, etc, etc, etc. Mas dizer que essas coisas são causadas, instanciadas no cérebro, não diz nada sobre todas as possíveis causas dessas questões. Né? Não diz nada sobre, por exemplo, como a nossa organização social, a nossa organização econômica, ela segue uma determinada racionalidade que atomiza o indivíduo e retira esse cérebro, que ele é social, e coloca esse cérebro como um cérebro isolado. Tá? Então ele retira todos os laços comunitários que a gente sabe que são fundamentais para a gente poder manter uma certa sensação, inclusive, de saúde mesmo. Né? Então, qual será a causa de alguns desses transtornos? Não estou dizendo de todos os transtornos, tá? Mas qual será a causa de alguns desses transtornos? Será que é a depressão? Será que é a ansiedade?
têm uma causa biológica? Em um certo sentido, sim, porque elas acontecem no cérebro. Mas em um certo sentido, não, porque a causa não é só biológica. A causa está nas relações sociais que a gente construiu, que são essas relações sociais dessa máquina de moer gente, que é o capitalismo. Tá? Então, acho que pela primeira vez na live falando aí capitalismo, mas isso aí vai aparecer algumas vezes. É o capitalismo também. Vamos pegar esse ponto, né, que você falou, né, essa racionalidade, pegando esse termo, né, desse capitalismo, né, o que você destacaria, assim, dessa racionalidade que, digamos, potencializam ou até mesmo criam novos transtornos mentais, né, sem entrar, né, nessa polêmica do termo, e se nesses momentos de crise eles se agudizam, eles se aprofundam, como que nesse momento de crise que é o que a gente está vivendo, né, é uma crise social, política, econômica, como eles se manifestam? Tá. Bom, vamos lá. Primeira coisa é a gente pensar esse termo racionalidade neoliberal. Esse termo racionalidade neoliberal não é um termo meu, é um termo que precisa ser entendido e explicado com um pouco mais de calma. Ele é um termo que é um termo de Foucault, tá? Então, para quem não conhece, Michel Foucault, ele foi um importante filósofo, a gente pode dizer assim, um pensador, francês, né? Às vezes a gente tortura os alunos com Foucault, porque é uma leitura muito difícil, muito complicada, né? Algumas pessoas dizem que ele é pós-estruturalista, eu não me preocupo muito com essas análises, mas ele tem um texto que chama O Nascimento da Biopolítica, em que ele vai falar sobre neoliberalismo. Tá? E o que ele está chamando de neoliberalismo, perdão, não é o que a maior parte das pessoas chama de neoliberalismo. Tá? O que ele está chamando de neoliberalismo é uma racionalidade. Ou seja, não é somente uma organização econômica. É óbvio que ele não escolhe o termo neoliberalismo à toa, porque ele está falando sobre como essa racionalidade emerge como forma de subjetividade em uma organização econômica específica, tá? Que é o neoliberalismo, ok? Mas ele não está falando da organização econômica. A gente poderia dizer, de uma maneira bastante rasteira, que ele está falando dos efeitos que essa organização econômica tem na nossa forma de agir, de pensar, de escolher, de se apaixonar, de amar, de sentir e, principalmente, porque interessa para a gente aqui, de sofrer, tá? Então, uma racionalidade se aproxima, talvez, do conceito de ideologia no sentido de que é uma ideia que é uma forma de agir. Tá? É uma ideia que controla a forma de agir das pessoas, no geral. Tá? E o que é a racionalidade neoliberal? A racionalidade neoliberal é esta forma de agir profundamente individualista e atomizada do indivíduo, tá? Cuja a forma ontológica mais óbvia nos dias de hoje é o sujeito que é empreendedor de si mesmo, que é o self-made man, né? Que não é nada tão novo assim, né? Afinal de contas, já existia, pelo menos desde a década de 80, uma imagem importante e forte na nossa cultura, mas é aquele sujeito que ele acredita, e isso é uma crença que não tem nenhum fundamento na realidade, ele acredita que ele é um sujeito completamente autônomo, ou seja, ele é um sujeito que ele é completamente livre de qualquer determinação e que se ele fizer determinado esforço, ele consegue alcançar aquilo que ele gostaria, né? Bom, isso, a gente está nessa epidemia de coach hoje em dia, né? Surfando nesta onda desse sujeito profundamente neoliberal que a gente tem hoje, surfando nessa onda, inclusive, de sujeitos que se constroem em cima de relações de trabalho que são profundamente servis, que são profundamente desgastadas, né? Ou que não são relações de trabalho no sentido clássico, como a gente entende, né? Mas os psicólogos já faziam isso antes, né? A gente tem que dar uma puxada de orelha aí dos psicólogos, inclusive na minha categoria, nesse ponto, porque antes do coach já existia psicólogo fazendo essas coisas, tá? Promovendo esse tipo de lógica, né? Bom, o problema é que é óbvio, e a realidade nos mostra isso,
o sujeito ele não é completamente autônomo. Ele não é completamente livre, porque ele está imerso dentro de um contexto de relações sociais e econômicas que são fundamentalmente relações de poder ou relações de subjetivação, tá? Que, inclusive, determinaram esta forma dele pensar, né? Então, não é que o sujeito, de repente, escolheu que ele iria pensar desta forma, etc. Bom, como ele não é completamente livre, ele não é livre de pelo menos duas coisas básicas. A primeira dessas coisas básicas é que ele não é livre em relação às exigências corporais da sobrevivência. Então, o cara precisa trabalhar, não sei o quê, precisa comer, né? Senão ele morre de fome. Tá? E a segunda coisa é que ele não é livre em relação ao conjunto de relações sociais e econômicas que estabelecem a forma como ele vai tentar escolher a sua vida. O resultado disso, dito de uma forma bem mais simples, é que é o seguinte. O sujeito que acredita que ele pode, que é só ele fazer um esforço, expender um esforço, que ele vai sair dessa e que ele vai conseguir enriquecer, que ele vai conseguir chegar onde ele quer chegar, né? O trabalho enquanto eles durmam, sei lá o quê, né? Eventualmente, vai descobrir que as relações econômicas são estabelecidas na base, e que a riqueza, na verdade, né, é estabelecida e é criada na base da exploração. Quando esse sujeito descobre isso, ou seja, quando ele alcança o limite do esforço que ele pode despender para enriquecer, para trabalhar, etc, 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 o que acontece com esse sujeito? Ele tem um choque de realidade e muitas vezes ele entra em uma depressão. Tá? Eu não estou falando somente dos sujeitos que são empreendedores, que são lutadores, etc, etc, etc. Tá? Esse é uma forma ontológica, ou seja, um exemplo extremo disso que a gente está dizendo. Mas as pessoas agem dessa maneira. As pessoas agem como se elas estivessem autônomas, completamente livres, que é só elas fazerem um esforço que elas vão... se elas se esforçarem um pouco mais, que elas vão conseguir tudo aquilo que elas querem, etc, etc. Ou que o fracasso é individual, né? A consequência básica é essa. A consequência é que quando a gente encontra um determinado ponto em que a gente não consegue mais avançar, como nós somos completamente livres e atomizados, só tem uma pessoa que pode ser culpada por isso, por esse fracasso, por assim dizer, que é você mesmo. Se só você é responsável pelo seu fracasso, bom, só resta você sentar e chorar, né? E, no entanto, como a gente já falou há pouco, existe uma organização social, existe uma organização econômica que ela cria esse tipo de pensamento, esse tipo de racionalidade, e que ela, obviamente, é baseada na exploração. Né? Na exploração, no poder, na subjetivação, na subjugação e em todas as outras formas de produzir sofrimento. Né? Não é à toa que a gente usou essa metáfora lá atrás que o capitalismo é uma máquina de moer gente. Então o sujeito bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça e só é culpa dele, afinal de contas, que ele não está conseguindo, e eventualmente ele passa a sofrer. Como ele está atomizado, ele não tem como procurar formas comunitárias de lidar com esse sofrimento. A única forma que ele tem de lidar com esse sofrimento é entendendo esse sofrimento como culpa dele próprio. Tá? E não só ele não tem como projetar uma relação mais ampla, né? Entender que o sofrimento dele é causado por uma organização política, econômica, etc. E tal, como ele também não tem mais como criar relações comunitárias à volta dele, porque essas relações comunitárias estão profundamente esfaceladas. Tá? E aí o sujeito perde ainda essa capacidade, ou ainda, ele é privado dessa capacidade de se apoiar na comunidade para que ele possa sobreviver. Então, a gente se retira dessa unidade integrativa biopsicossocial, o social, se atomiza o indivíduo numa racionalidade neoliberal e se explica esse sofrimento que o sujeito teve por uma certa sensação de incapacidade por duas coisas, pelo biológico e pelo individual. Então, neste movimento, o sujeito entra em sofrimento. Tá? Não sei se
Pode falar. Pode continuar, pode dar conclusão aí. Eu não sei se a gente poderia chamar esse sofrimento de depressão, por exemplo, mas é uma forma como as pessoas tratam, como as pessoas descrevem, tá? Mas a pessoa entra, por exemplo, numa depressão ou entra num estado de ansiedade muito profundo. Excelente, professor, que eu acho que agora a gente deu uma boa contextualizada aqui. Acho que só valeria um breve comentário para a gente poder entrar, né, ver como é que esse momento de isolamento social dialoga com toda essa contextualizada. A gente está insistindo muito de ter essa visão mais integral, por isso essa longa introdução, porque o isolamento social está conectado a essa sociedade que a gente está vivendo, né? Não existe. Agora chegou o isolamento social e as pessoas vão começar a ser ansiosas por causa do isolamento social. Não, existe uma sociedade já com todas as suas, chame de racionalidade, chame de ideologia, chama de hábitos, né? Tem conceito de hábitos também, não sei se dialogaria com isso, mas enfim. Mas falar um pouco que você fala, enfatiza muito, que é sobre esse recorte principalmente você fala muito de gênero, né? Mas também de raça e classe nessa questão dos transtornos mentais. Acho que você podia, a gente assina embaixo, a gente entende isso, e queria ouvir rapidamente para a gente poder entrar no tema do isolamento social de você, esse recorte. Tá, vamos fazer então só um parênteses então nesse ponto, né? Isso é um outro recorte importante também, porque quando a gente fala de organização social, política, econômica, etc. Tal, a gente não está falando só de classe, tá? A gente não está falando só de relações de exploração, de trabalho, etc. E tal. Essa é uma coisa que eu acho que é fundamental a gente expandir, e que eu acho que Foucault e outros autores, por exemplo, eles são interessantes para a gente pensar isso, autores pós-Foucaultianos, em certo sentido, né? Bom, vamos começar pensando na questão de um recorte importante, que é um recorte de gênero, né? Uma discussão que a gente fez, depois eu posso passar o link, a gente fez no último episódio do SynapseCast, que é o podcast da Liga. Bom, existe um recorte de gênero importante que tem que ser feito em relação aos transtornos mentais. Tá? Quando a gente pensa nesses transtornos que a gente tem... Deixa eu fechar aqui. Beleza. Quando a gente pensa nesses transtornos que a gente tem comentado, depressão, ansiedade, esses são transtornos que têm uma prevalência muito maior em mulheres do que em homens. Tá? Então, você pega no caso, por exemplo, o transtorno depressivo maior é quase 3:1. Então, são quase 3 vezes mais probabilidade de ter depressão se você é mulher do que se você for homem. No caso da ansiedade também. No caso da ansiedade, existe um recorte muito importante em relação a gênero. Nesse contexto dessas neuroculturas, ou seja, desta forma de explicar os transtornos, focado principalmente no cérebro, a explicação mais tradicional é que existe uma diferença biológica. Tá? Essa diferença biológica ela é expressa principalmente por ser uma diferença cromossomal. Né? Então, existem questões hormonais envolvidas. Né? Essa não é uma explicação que ela é nova, essa é uma explicação muito antiga. Antes mesmo da gente começar a falar sobre o cérebro como uma causa principal dos transtornos, já se falava nesse tipo de diferenças. Já se falava nesse tipo de diferenças porque já existia um troço chamado patriarcado. Tá? Veja bem, essas doenças elas são caracterizadas por uma coisa muito importante, que é uma relação com o estresse. Tá? Todo mundo que já teve depressão, e é muito provável que pelo menos 4